E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Ruby do OneBit Code. Nessa aula a gente vai falar sobre muitas coisas legais. O nome da aula é Ruby Avançado 2. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista para conseguir entender melhor tudo que a gente vai falar aqui hoje, beleza? O primeiro assunto que a gente vai falar é regex. Depois a gente vai falar sobre time, sobre método missing, sobre self e depois sobre métodos privados e métodos protegidos, beleza? Então, bora para a aula! Regex. Regex é a abreviação, de expressões regulares em inglês. E ele é o nosso primeiro tópico de hoje. O regex, eles são notações para representar padrões em strings. Servem para validar a entrada de dados, para a gente fazer máscara de entrada de dados, para dizer se aquele campo está válido, se aquele telefone, por exemplo, está no formato certo ou não. Também serve para fazer busca e extração de informações em texto. Então, se você precisa extrair, se tem um grande texto e precisa extrair todos os telefones, ele vai dizer como é o padrão de um telefone, você vai fazer a busca nesse texto todo e ele vai retornar para você todos os telefones se encaixaram, todos os e-mails ou todas as senhas, qualquer coisa desse tipo, beleza? Então, vamos aprender na prática como utilizar um pouco do regex. Vamos lá! Beleza, galera! Então, chegou a hora da gente brincar com o regex. E o regex pode ser criado de algumas formas diferentes dentro do Ruby, ok? Eu vou criar aqui dentro do IRB, que a gente já conhece bem. Eu vou colocar aqui algumas formas possíveis da gente criar o regex. Uma delas é a mais comum, que é a gente criar basicamente dentro dessas barras, tá? Então, se a gente olhar aqui e criar, chamar um class, você vai ver que o próprio Ruby já identifica que aquilo é um regex, ok? Também existe uma outra forma, que é a gente colocar ele dentro do R, tá? Esse conteúdo ABCD que eu estou colocando aqui seria o padrão que ele vai procurar de string, tá? Então, eu vou ter um texto e vou comparar. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Só estou mostrando essas possíveis maneiras aqui, ó. Você vê que, basicamente, ele também identifica como regex. E tem uma terceira maneira que é a gente criar via classe mesmo, tá? Regex p.new, e aqui a gente chama, você pode ver que se eu chamar .class para a gente descobrir qual é a classe, também é regex, tá? Então são três maneiras, você pode encontrar de qualquer uma dessas maneiras no software, mas a mais comum, a sintaxe mais agradável para mim, pelo menos, é essa default aqui, essa inicial. Mas vamos ao que importa, Então existe uma coisa que é um math dentro do nosso regex, que é quando uma string é encontrada, quando as coisas encaixam. Aqui a gente está chamando de casamento de padrões, talvez não seja a expressão mais simples de entender, mas é o math, para a gente traduzir isso. Então vamos lá. Imagina que eu tenha a frase Ruby, certo? Deixa eu dar uma limpada aqui. Imagina que eu tenha a frase Ruby e eu quero encontrar dentro dela o BY, por exemplo. Eu quero fazer uma comparação para saber se BY existe dentro de Ruby. Imagina que eu estou tentando ver, por exemplo, se a pessoa tem um sobrenome tal, ou se o telefone termina com os números X, Y, Z, qualquer coisa assim, Então eu estou tentando encontrar, saber se naquela string existe um padrão. O jeito de eu fazer isso é colocando um regex e depois colocando esse operador aqui, igual com esse símbolo na frente e a string que eu desejo. Veja bem, ele devolveu para mim o número 2. Então, o que isso significa? Não foi nem false, true, qualquer coisa assim que a gente está acostumado. Então, ele está dizendo a posição do array inicial. Como assim, Léo? Então, se a gente tem o Ruby, você vai ver que a primeira posição do array é 0, sempre, se fosse um array. O U seria 1, e o B, que é a primeira letra que ele encontrou no padrão, é o 2. Por isso ele colocou que está na posição 2. Se eu jogasse isso aqui um pouco mais para frente, você veria que a posição mudou. Então, agora ele está encontrando lá no 7. Tá?
E quando ele não encontra isso, Léo, o que acontece se ele procurar e não tiver o BY? Ele volta nil. Então, além dele dizer se está presente ou não, ele também diz a posição que aquilo está. Então serve para você encontrar valores dentro de string, serve para você saber onde está esse valor, para substituir ou fazer qualquer coisa que você deseja. Beleza? Então a gente já viu que dá para pegar a posição certinha. Agora vamos falar então do método math, tá? Então, se a gente tiver uma variável com a seguinte frase, ó, hello, how are you? E a gente usa o método math aqui, então a gente vai chamar ele dessa forma, ó. A gente vai passar aqui, ó, math data, né? A gente está criando uma variável, e aí a gente vai passar um regex.math. Então o regex é uma classe e, portanto, ele tem métodos, certo? Então um desses métodos é o math. E aqui eu estou passando como parâmetro a frase que a gente colocou na variável anterior. Veja bem, ele devolveu um objeto para a gente dizendo que existe, né? Então ele não deu nenhum erro, nem nada assim. Então provavelmente existe, ele encontrou. Se a gente vem aqui e chama, por exemplo, mathData, né? Que é o que a gente passou, né? A variável que a gente colocou objeto premath, ele vai mostrar para a gente, ó, o hello e o espaço, tá? Então isso significa que a esquerda é o valor à esquerda que tem do how, né? Se a gente vê a frase completa, aqui tem o how, e aqui à esquerda a gente tem o hello com o espaço. E agora se a gente vier aqui procurar o postmath tem o que está à direita, tá bom? Então, dessa forma a gente consegue aí fazer substituições ou qualquer outro tipo de coisa que você precise identificar o que tem à esquerda e o que tem à direita de onde você fez o math, ok? O casamento aí de padrões. Continuando, a gente tem alguns caracteres especiais, né, que a gente usa dentro do regex, como ponto de pergunta, mais, estrela, qualquer coisa assim. Quando você vai pesquisar eles dentro de uma string, né, você quer encontrar esse caractere e não usar ele como um comando, né, você pode colocar uma barra antes, tá? Então isso é só para a gente aprender. O regex em si, a própria string, né, o próprio conjunto de caracteres do regex é bem vasto. A gente não vai falar de tudo aqui. Quero só apresentar ele de uma maneira leve para você saber que existe e conseguir buscar mais informações quando você realmente precisar. Então vamos lá. Ó, eu queria buscar o ponto de pergunta dentro da minha string, tudo bem, né? E aí eu passei o math, ok? Então ele conseguiu encontrar, porque eu coloquei a barra antes do ponto de pergunta. Se eu tirar a barra antes do ponto de pergunta, ele vai falar que é um operador especial, né? E não foi especificado. Então, veja bem, alguns caracteres precisam da barra antes para evitar que dê problema, beleza? Agora a gente vai falar de uma coisa que é o Character Classes, tá? O Character Classes basicamente nos permite dizer assim, olha, eu quero que nessa posição, por exemplo, da string ou do padrão que eu estou dando no math, tenha a letra X especificamente, ou um range de letras, ou de 1 a 5, por exemplo. Vamos ver um pouco mais disso na prática, né? Dessa possibilidade na prática. Deixa eu limpar aqui. Se a gente rodar, ó, o meu padrão regex texto, dizendo que tem que ter exclusivamente o T antes, ponto .math, e ali eu passo então texto começando com T. Então ele deu math, funcionou. Se eu vier aqui e colocar uns espaços, ele vai funcionar porque ele vai pegar o padrão mais à frente, tá? Não precisa ser o padrão no comecinho do texto, ok? Isso aqui, claro que se você colocasse simplesmente assim, funcionaria também, mas tem outros usos, né? Então, se a gente vem aqui, ó, e roda, eu quero encontrar, né, o meu padrão vai ser procurar por caracteres de 1 a 5, tá? Então, veja bem, tem esses colchetes aqui em volta e a gente está falando que de 1 a 5 é aceitável. Se eu chamo assim, ó, ele encontrou o 1 para mim. Então, porque o 1 é de 1 a 5. Se eu colocar o 2 aqui, ó, ele vai dizer que encontrou o 2.
se eu colocar aqui o 3, ele vai dizer que encontrou 3. Se eu colocar o 4, ele vai dizer que não encontrou nada, ok? Então, é possível você colocar ranges de possibilidade. Ah, Léo, para que serve isso? Bom, quando você vai fazer uma máscara de telefone, né, você vai validar se um telefone é válido, você não sabe se o número é 1, 2, 3, você não sabe o número de telefone, você não vai colocar o regex, o número completo, você vai colocar as possibilidades daquele campo. Então você vai colocar ali, por exemplo, tem que ter 2 dígitos, né, que seria aí a área, e depois um espaço, um traço, e aí sim um número e etc, do jeito que você desejar, beleza? Esse aqui é o mesmo exemplo que eu já mostrei para você, e agora eu vou mostrar que é possível fazer isso com strings também. Então, se o padrão numérico é o número, traço o próximo número, né, o número máximo, né, o número mínimo, o número máximo, das letras é bem parecido. Então, a gente começa com A a Z, ok? Então, a gente colocou com A a Z. Veja que ele selecionou o I e não o O, porque eu coloquei de A a Z minúsculo, tá? De A a Z minúsculo ali, não de A a Z maiúsculo. Se eu colocar o maiúsculo, ele vai pegar o O. Então, essa é uma outra possibilidade. E uma outra coisa interessante é que você não precisa ficar digitando aí toda vez o número, tá? Porque se você serviria colocar aqui tanto por exemplo, de 0 a 9 para pegar o 4, ou também eu poderia colocar o caractere especial aqui, barra D. E o barra D ele serve para pegar qualquer decimal, tá? Então ele está pegando o decimal 4 também. Ah, Léo, mas são tantas possibilidades no regex, são muitas possibilidades mesmo. Ele é realmente incrível, serve para extração de dados ultra complexos, e eu vou deixar na parte de texto a documentação do regex para você ver essas outras possibilidades. Mas é legal você saber que tudo isso existe. Ah, e se eu quiser pegar um padrão duplo, né? Até agora eu estou mostrando uma letra só. Então você pode colocar o A4, ou melhor, A decimal. Então, A com qualquer outro decimal que vier aqui, ele vai pegar A6, etc. E se eu colocar aqui no meio um B, olha, ele não vai mais encontrar, porque seria AB e aí qualquer decimal. Então, se eu colocar aqui AB, aí vai funcionar, tá bom? Só para você saber disso. Uma outra coisa também é que imagina que eu queira pegar um telefone. Vamos colocar aqui, ó, 11997, qualquer telefone. Certo? E aí aqui como é que eu faria para pegar esse telefone? Eu teria que colocar de 0 a 9 e aí pegaria o 1. Mas eu quero validar, por exemplo, que aí vai ter então de 0 a 9 novamente. Então, ó, pegou o 11. Aí, por exemplo, eu quero validar que vai ter alguma coisa assim, ó, um traço, né? Se eu colocar o traço aqui, ó, ele encontrou. Então tá valendo o padrão. Aí eu poderia vir aqui de 0 a 9 de novo. E aí ele pegaria também. Vamos encurtar esse número de telefone só para a gente conseguir fazer aqui. E aí de 0 a 9 de novo. E aí imagina se eu realmente fosse usar o número de telefone completo. Eu ia ter um regex gigante, certo? Eu ia ter que ficar repetindo isso infinitamente. Mas existe uma coisa que são as repetições. Repetition, ok? A gente pode usar ele no nosso código também. Então, imagina que aqui, ó, ao invés de eu colocar tudo isso, eu venho aqui e coloco o seguinte, ó. Eu coloco essas chaves e aí eu coloco aqui o número 2. Veja bem, quando eu coloco este comando aqui de quais possibilidades de caractere eu quero e coloco isso aqui, ele vai procurar 2 vezes, é como se eu estivesse multiplicando esse cara. E aí esse cara aqui, ó, eu mando ele procurar 2 vezes também, ok? Se eu mandar ele procurar 3 vezes, ó, ele não vai encontrar padrão, porque não existe 3 vezes, certo? Então vamos colocar aqui, ó, 88776655. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Tem número a mais aqui. Beleza. Então, se eu falei ali que são 8 números e eu colocar assim, ó, ele vai encontrar meu telefone completo. Então, se a pessoa digitar um número errado, um número inexistente, acho que eu coloquei coisas a mais ali. Não, melhor. Ele conseguiu pegar o padrão porque, basicamente, ele pegou só a parte inicial, né? Ele ignorou esse último caractere que eu coloquei aí. Então, eu poderia, por exemplo,
dizer que aqui no final teria que ter mais um traço. Vamos supor que tivesse mais um traço aqui no final do telefone. Aí funcionaria. Se o cara não colocasse, por exemplo, o traço, ó, não funcionaria. Ou espaço, ou a finalização, qualquer coisa assim. Beleza? Então tem essa questão da repetição também. E dá para deixar mais curto ainda, colocando o /D aqui que a gente aprendeu antes. E o /D novamente aqui que a gente aprendeu antes. E vai funcionar. Só não funcionou aqui porque... sim, faltou tirar o traço aqui. Ok, então dá para deixar bem mais curto do que deixar o nosso regex infinito. E uma outra maneira também, imagina que o número de telefone possa ter quantos números forem necessários. Se eu vier aqui colocar uma vírgula dentro, eu vou falar que é 8 ou mais caracteres, tá? Só não poderia ser menos. Ó, com menos ele dá problema, mas se for infinito, né, 8 ou mais, ele vai pegar. Tá? Eu sei que a sintaxe é um pouquinho esquisita do regex, eu sei que tudo isso parece muito difícil, mas não é não. Com o tempo você vai se adaptando a ele, ok? Então, tivemos aí um apanhado geral, você viu que é possível você validar telefone, CPF, por exemplo, é muito utilizado o regex, é possível também fazer extração, mineração de dados, imagina que você quer encontrar, por exemplo, e-mails dentro de um grande texto, por exemplo, de um post, qualquer coisa assim. Então você usaria um regex ali, pegaria alguma coisa que tivesse naquele padrão, ok? Então você conseguiria pegar coisas apenas naquele padrão e etc. Beleza? Então, bora para o próximo tópico. Time. O Ruby, por default, possui uma classe chamada Time, que trabalha, né, com datas e horas, né? Então a gente tem disponível para a gente essa classe e hoje eu vou ensinar você a utilizar alguns métodos dela, porque trabalhar com datas e horas é muito importante no dia a dia de programação. Então com essa biblioteca você consegue extrair a data e horário, consegue também criar novas datas, por exemplo, se você precisa fazer um agendamento ou qualquer tipo de processamento, beleza? Então vamos aprender a utilizar esse método na prática, que eu acho super importante para o dia a dia de programação. Bora lá! Como eu estava dizendo, né, o Ruby tem essa classe Time e agora a gente vai brincar um pouquinho com ela. Para você criar um time, ó, basta você chamar time.timeNow. Tá? Eu vou abrir o IRB aqui para gente. Essa classe já está incluída naturalmente aí no Ruby, como várias e várias outras classes de suporte para a gente, né? Então, ela é uma classe normal e aqui a gente está simplesmente chamando um método dela. Inclusive, ó, eu não precisei criar uma instância para chamar o método dela e você vai aprender nessa aula como fazer isso. Mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Então, veja que eu chamei o time.now, coloquei numa variável e ele devolveu para mim, ó, basicamente esse valor todo. Se eu chamar aqui por class, ele vai mostrar que é do tipo time, tá? Essa classe que ele colocou aqui, beleza? Então, ele devolveu para a gente que é 2018, devolveu o horário, devolveu o dia e etc. Então, funcionou. Você vê que eu consegui extrair o dia do servidor. Basicamente, ele faz isso para a gente. Se eu quiser exibir o time, vai aparecer o horário para a gente, beleza? Uma coisa legal é que esse objeto time que ele devolve para a gente, ele tem vários métodos também, tá? Então, se eu chamo ó, time.ir, ele pega só o ano para mim. Então, se eu quiser selecionar apenas o ano, ele mostra para mim também, ou apenas o dia, ou apenas o mês, tá? Então, você vê que ele já vem preparado aí para atender várias necessidades que a gente possa ter. Se a gente quiser formatar essa data, né, porque você viu que eu consigo tirar o ano, consigo tirar o dia, eu poderia montar uma data, né? Imagina que eu estou só querendo montar a data de hoje no formato brasileiro e tal. Eu poderia ir somando essas coisas e montar a data, mas não é necessário. Existe um método chamado strftime, tá? Que é muito utilizado no Ruby e ele serve para basicamente a gente exibir os nossos dados, formatar eles. Então a gente pegaria esse objeto time, chamaria esse método passando como parâmetro para ele a seguinte string, ó. A gente passaria ali para ele o porcentagem D, passaria barra, porcentagem M e o porcentagem Y. Esses caras significam dia, mês e ano, tá?
Você também encontra mais sobre esses padrões na documentação oficial do Ruby, só colocar Ruby Time. Então, se a gente vier aqui e colocar só o D, vai devolver só o dia para a gente. Se eu colocar o D maiúsculo, ele vai devolver a data formatada para a gente, tá? Então, existem várias coisas. Se eu devolver o M maiúsculo, ele vai devolver o minuto para mim. Se eu colocar minúsculo, ele vai devolver o mês para mim. Então, essa biblioteca Time é bem completa, inclusive ó, ela permite a gente fazer coisas como puts time ponto, é sábado, basicamente é uma pergunta que você está fazendo para o objeto, ó, ponto Saturday, e ele vai dizer que sim, que é sábado. Poderia colocar também outros dias aqui para verificar, e ele diria para mim que não é Friday, ok? Então agora vamos criar aqui um outro tempo e a gente vai comparar depois. Ó. Então a gente criou um outro objeto de tempo e vamos comparar se eles são iguais. Ó. Se a gente comparar, a gente vai ver que eles não são iguais, que a data não é igual. Tá? O que isso quer dizer? Imagina que você faz um software, né, que fica rodando todos os dias. Né? Meia-noite ele roda para verificar se hoje é o dia de fazer tal tarefa. Então ele vai pegar a data, né, da tarefa e a data de hoje, vai comparar as duas datas. E aí você vai ver que ele vai dizer, olha, é a data, né? Hoje é a data tal, ou não é a data tal. Então aprendemos que o Ruby possui essa classe e que ela é muito útil, ok? O Ruby também possui outras classes, por isso vale a pena navegar ali pela documentação dele e ir conhecendo outras possibilidades. Agora vamos para o próximo tópico. Method Missing. Você já deve ter visto o que acontece quando você chama o método de uma classe e esse método não existe. O que acontece em geral, é claro, dá um erro na tela dizendo que você está chamando um método inexistente. Mas existe um jeito para interceptar quando isso acontece. Existe uma coisa chamada Method Missing. É um método que você define e toda vez que você chama o método de uma classe que não existe, esse método vai ser chamado no lugar, sendo passado o nome do método que você chamou como parâmetro. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue capturar tudo isso e trabalhar, né? Realmente fazer um processamento em cima de uma chamada de um método não existente. Mas vamos ver isso na prática, vamos ver como isso funciona agora. Para a gente testar o método missing na prática, a gente vai criar um arquivo chamado methodMissing.rb e vamos colocar o seguinte conteúdo nele. Ó. Então vamos lá, vem comigo. Cria aí também ó, methodMissing.rb e coloca dentro dele o seguinte. Ó. A gente criou uma classe chamada peixe. Tá? E dentro dela tem dois métodos, como você pode ver. Um deles é normal e o outro é um método especial, tá? Que é o método missing. Nesse método missing, você pode reparar que a gente está recebendo um parâmetro, que é o nome do método que não foi encontrado. Quem chama esse método é o próprio Ruby, quando o método não é encontrado, ok? Então ali a gente fala, ó, o peixe não tem a classe tal, né, com comportamento tal. Porque aqui a gente vai mandar ele nadar, né, nesse método da linha 6, e depois a gente vai mandar ele andar, como a gente está fazendo na linha 13, e aí basicamente a gente vai falar que ele não tem esse comportamento. Então vamos lá. Na linha 11, estamos criando aí o nosso objeto, aqui a gente manda ele nadar, e ele consegue, porque ele é um peixe, e aqui a gente manda ele andar, e ele não consegue, e vai chamar o método missing, tá? Então, para executar o programa, Ruby, método, missing. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele exibiu a primeira frase, o peixe está nadando, e a segunda ele falou que o peixe não possui esse comportamento. Então você viu que realmente não funciona, né? Basicamente ele não vai conseguir encontrar o walk, mas o método missing em si é ativado, né, nesse momento. Inclusive ele mostra o nome do método para a gente. Se eu criasse um outro chamado run, por exemplo, mandando o peixe correr, ele vai falar que o peixe não tem um comportamento de corrida, beleza? Então você viu que dá para capturar métodos errados, etc. Talvez num primeiro momento, quando a gente está falando de classes pequenas e falando de comportamentos mais simples, fique difícil visualizar que você em algum momento vai chamar um método que não existe na classe. Mas
quando a gente fala entre metaprogramação e fala de outros comportamentos que a gente pode fazer as nossas classes assumir, vai ficando cada vez mais interessante olhar o método missing, beleza? Mas é legal que você já conhece como tudo isso funciona e já sabe desta possibilidade. Então, bora para o próximo ponto aprender mais coisas incríveis. Self. Se você se lembra, na aula passada a gente utilizou o self em um método e eu prometi que ia explicar no curso o que é o self. Então vamos lá. Self é uma variável especial que aponta para o objeto atual, né? O objeto que eu estou usando para fazer a chamada, beleza? Mas vamos ver no código para eu te explicar melhor tudo isso. Vamos lá. Para a gente aprender sobre o self, vamos criar um arquivo chamado self.rb e vamos colocar o seguinte código nele. Ó. A gente vai criar uma classe chamada full com um método chamado bar. Eu posso até tirar esse cara aqui para não deixar mais confuso. E dentro do bar a gente vai imprimir o self para descobrir quem é o self, né? Ali na linha 7 a gente está criando uma instância do full, depois a gente está mandando imprimir essa instância, como a gente já fez em outros momentos. E na 9ª linha a gente está chamando esse método, né, o bar, para a gente ver quem é esse tal de self. Então vamos rodar, ó. Ruby self.rb. Olha que curioso, o self é a mesma pessoa que a gente mandou imprimir na linha 8 também, que é a instância da classe que a gente criou, ok? Então, o self, ele representa a própria instância que o chamou. Então, a gente chamou o full bar através da instância full e o self é ele mesmo, tá? Então, ele já fica aí bem, a palavra já fica bem explicada do porquê self, beleza? Então, nesse caso, o self é esse cara, mas existem outros casos em que o self é outro cara. Vamos lá. Se a gente tiver uma classe full e ela tiver um método bar, mas antes do método tiver a palavra self, ok? A gente pode chamar esse método sem criar uma instância. Isso foi o que a gente fez na aula passada, que eu falei que ia explicar nessa aula. Então, você cria dessa forma um método de classe, ao invés de ser um método aí que precisa de instância, beleza? Ó, se eu rodar, eu vou até limpar aqui, se eu rodar esse cara, vai aparecer para a gente full. Aí você pode me perguntar, mas Léo, o self não era instância? Sim, o self era instância, quando era a instância que chamava o método. Mas agora não é mais a instância que chama o método, é uma classe que está chamando o método, certo? Então a gente só está chamando full.bar. Então aparece assim para a gente, ok? Lembra que a gente fez isso com o time também, né? A gente chamou ali o now e ele devolveu para a gente sem precisar criar uma instância, né? Então, basicamente, métodos que têm o self antes podem ser chamados dessa forma. E claro, mais uma última aqui comparação para a gente. Como o self é a própria instância, usando o self eu consigo acessar variáveis de instância daquela classe. Então, ó, aqui eu tenho uma classe com o método penColor, com o atributo color, né? E aqui eu estou mandando exibir o color que está aqui. Então aqui eu crio uma instância, preencho o color com blue e mando exibir essa classe. Ó. Se eu chamar aqui, ó, the color is blue. Léo, não funciona só sem o self, como a gente sempre fez com a variável de instância? Funciona também, mas o que eu quero mostrar para você é que o self é a própria instância. E tudo que a instância tem acesso, o self tem acesso também, beleza? Então, bora para o próximo tópico. Métodos privados e métodos protegidos. Por padrão, todos os métodos, né, que a gente define dentro das nossas classes, eles são públicos. Ou seja, você pode simplesmente criar uma instância do objeto e chamar o método, ok? Esse é o normal que a gente viu até agora. Mas existem dois outros tipos de método. Um deles é o private e outro é o protected, ok? O private, ele tem a seguinte diferença. Os métodos private só podem ser chamados de dentro da classe.
Então você não consegue criar uma instância e chamar esse método. Você precisa chamar ele dentro de outro método daquela classe, ok? Simplesmente passando o nome dele. Ah, Léo, mas por que essa organização? Bom, imagina que você crie várias e várias classes e aí você use várias e várias gens que tem várias e várias classes. O teu sistema ele vai escalando e vai ficando cada vez maior. Ter alguns mecanismos para garantir que as suas classes vão estar protegidas e organizadas é muito importante. E um deles é a gente separar esses métodos aí, colocar eles de forma private para impedir que outras classes chamem eles e causem problemas, ok? Então a gente coloca eles como métodos privados para serem acessados apenas de dentro da classe. Já os métodos protegidos já é um pouco mais complicado. Eles também não podem aí ser chamados de fora da classe, mas eles permitem aí algumas outras flexibilidades, né? Como, por exemplo, a instância de um objeto dentro de uma classe consegue chamar um método protegido. Eu vou mostrar isso em detalhes para você. Vamos lá para o código para ficar tudo mais claro. Bora lá! Para a gente aprender um pouco mais sobre os métodos privados e os métodos protegidos, a gente vai criar primeiro, né, um arquivo chamado private.rb. Cria aí também esse arquivo, ok? Então vamos lá, private.rb. E dentro a gente vai colocar a seguinte classe, né? A gente vai criar uma classe full de novo com esse mesmo nome e um método privado bar, beleza? Então veja bem, o que você acha que vai acontecer se eu chamar dessa forma? Eu criei uma instância da classe full e depois eu chamei um método. A gente sempre fez isso e sempre funcionou, certo? Então vamos lá, se eu chamar aqui private, apareceu, ó, private method, funcionou, né? Não quebrou, não aconteceu nada. Mas veja bem, o que eu chamei foi o call private, né? E esse call private, por sua vez, está chamando então o método bar, beleza? E se eu tentar chamar direto, né, o método bar, né? Se eu mudar aqui e tentar chamar direto o bar, ao invés de tentar chamar o call private. Se eu fizer isso, ó, e executar, ele vai falar assim, ó, método bar é privado, você está tentando chamar ele de uma instância, isso não funciona, tá? Então, quando a gente tem o private aqui, ó, fica protegido esse método e eu não consigo chamar ele através da instância dele, beleza? Isso ajuda a gente a proteger os nossos métodos, evitar chamadas inapropriadas, evitar chamadas acidentais, etc. Beleza? Então, deu certo, né? Para eu chamar um método privado, eu preciso chamar ele de dentro da classe dele, tá? De dentro da classe dele. E se eu colocar o self aqui, né? A gente aprendeu sobre o self já. O self consegue chamar variáveis de instância. Será que ele consegue chamar métodos privados também, né? Se eu rodar aqui, ó, vai dar o mesmo, ou melhor, eu preciso chamar o call private, né? Deixa eu ajustar. Se eu chamar o call private aqui e chamar com o self, vai dar a mesma coisa, ó, private método bar foi chamado. Por que isso, Léo? Lembra que o self é a mesma coisa que a instância? Então, se não funciona de fora da instância, também não vai funcionar, é claro, pelo self. Beleza? Então, basicamente, esses são os métodos privados. Eles têm esse tipo de proteção. Se a gente for falar do protected, né, vamos criar aqui, então, um arquivo também para ele, protected.rb, e vamos colocar ele aqui. Ele é um pouco mais complicado do que o private. Ele tem alguns usos, mas é mais o private que você vai acabar encontrando, beleza? Mas vamos lá. Ele é uma classe full e ele tem ali dentro, ó, um método chamado call private. Eu vou até deixar o nome dele aqui mais adequado para a gente. Call protected, né? Deixa eu substituir. Beleza. Então tem ali, ó, call protected. E ele recebe uma instância. E aí ele tenta chamar o bar através dessa instância. Essa instância, no caso, ó, é a própria instância do objeto. Então é a própria instância da classe. Aqui eu criei um objeto, instância, aqui eu criei outro, né? Criei dois objetos. E aqui, ó, eu estou chamando
basicamente estou pegando esse meu objeto instância 1 e chamando esse meu método e passando como parâmetro a própria instância dele. Então, eu vou chamar aqui, vamos ver se funciona. Eu vou chamar, ó, funcionou. Protected Method foi chamado e teve sucesso. Se eu mudar aqui, ó, e chamar via self, esse cara também funciona. Então, esses métodos protegidos, a gente consegue chamar via self, tá? Se a gente usar a instância do mesmo objeto. E se eu vier aqui de fora, por exemplo, né? Se eu comentar esses três caras, basicamente, vier e chamar aqui, ó, instância 1, né? E chamar o bar, tentar chamar o bar aqui por fora, ó, aparece para mim que o método bar é protegido, né? O método protegido foi chamado. Então, eu preciso fazer esse chamado também de dentro da classe, tá? Só que uma coisa interessante é que, caso eu tenha objetos diferentes, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a classe usuário, e aí eu tenho o usuário 1 e o usuário 2. O usuário 1 tem um método protegido chamado, por exemplo, sobrenome, e o usuário 2 também um método protegido chamado sobrenome. De dentro da classe do usuário 1, eu consigo acessar o método protegido sobrenome da classe 2, com instâncias do mesmo objeto. Então, ó, veja bem, nesse segundo exemplo que a gente está fazendo, ó, se eu chamar aqui, ó, só esse segundo, né? Vou chamar só esse segundo. Se eu chamar esse cara, funciona. Então, eu estou usando a instância 1, né? Estou atuando no primeiro objeto, passando a segunda instância como parâmetro. E ele está sendo pego aqui, claro, né? Deixa eu chamar aqui. Ele está sendo pego ali e chamando basicamente o método protegido da outra instância, que é aquele exemplo que eu dei. Um usuário, uma instância, um objeto de um usuário, consegue acessar o método protegido de outro usuário, chamando, claro, de dentro da classe. Beleza? Então, se você for se aprofundando mais e mais no Ruby, você vai acabando encontrando aí alguns métodos protegidos. Beleza? Então, espero que você tenha entendido os métodos privados, que são mais usados, e também tenha entendido os métodos protegidos. Então, bora para os desafios. Chegamos na parte especial da aula, que são as nossas missões, onde você coloca a mão na massa e aprende na prática tudo isso que a gente falou aqui, beleza? A gente vai ter duas missões nessa aula. A primeira é criar uma expressão regular, né, regex, que faça o casamento de padrão com o número de telefone presente no texto a seguir. E aí, a seguir tem o texto: olá, tudo bem? Meu WhatsApp e tem o número, ok? A segunda missão, em uma classe chamada carro, então vamos exercitar um pouco mais aí de orientação a objeto, cria um método público chamado getQuilômetro, que recebe como parâmetro a seguinte informação: um Fusca de cor amarelo viaja 80 km. O método get deve chamar o método private, estamos exercitando aí a parte dos métodos private, com o nome findKM. Esse método deve localizar e retornar o casamento de padrão, o math, né, com 80 km por hora. No caso, um math genérico que pegue aí a velocidade que veio na frase, ok? Então, extraindo dados dessa string. E no final, imprime esse retorno. Claro que eu vou deixar esse texto aí embaixo para você ver a missão especial com calma, e também vou deixar a resolução das missões anteriores na plataforma para você, nessa URL que está na tela, beleza? Na próxima aula, a gente vai chegar no projeto final. Eu vou deixar um projeto especial para você fazer como conclusão no nosso curso, mas também vamos aprender algumas coisas extras, como leitura de arquivos, chamadas web e um pouquinho de web scraping, ok? Então você vai ganhar 3 superpoderes na próxima aula. Não deixa de participar, ok? Muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por estar se aperfeiçoando e aprendendo essa linguagem incrível que é o Ruby, beleza? Se inscreve nas nossas redes sociais e manda esse vídeo para um amigo ou uma amiga aprender também. Te vejo na próxima aula. Valeu!